Olá! A gente vai começar uma série de lives essa semana, que a gente vai falar sobre relacionamentos, como se sentir feliz nos relacionamentos. E hoje a gente vai estar falando sobre autoestima. Ó, o pessoal tá entrando aí. Hoje a gente vai estar falando sobre autoestima e eu vou fixar o tema. Como o nosso assunto essa semana vai ser relacionamentos felizes, a gente precisa começar falando sobre autoestima. Porque se eu não estou com a minha autoestima em dia, eu não tenho condição de ter bons relacionamentos. Então vamos lá, eu estou tentando fixar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vocês que entraram aí, gente, a Viviane, o Tididi, não sei se é o Thiago que eu conheço. Vai compartilhando, vai nesse aviãozinho aí embaixo, compartilha. Essa semana a gente vai falar bastante sobre relacionamento, sobre o que a gente precisa fazer para ter bons relacionamentos. Ó, o Dido Cunha tá entrando, Joane, Bia. Gente, você que conhece gente que quer melhorar os seus relacionamentos, aproveita agora esse começo e vai nesse aviãozinho que tá aqui embaixo e compartilha com outras pessoas. Hoje a gente vai falar sobre autoestima, tão fundamental aí para tudo na vida, né? Principalmente pra gente ter bons relacionamentos. Moda íntima entrando, Célia, Stalves. Vamos lá. Eu tô tentando colocar aqui o assunto da live, só que eu não tô conseguindo escrever. Boa noite para vocês que estão aqui. Me fala aqui, gente, se vocês são de Brasília, se vocês são de outra cidade. Ó, Serasmo entrou aí. E eu não estou conseguindo. Agora eu vou conseguir fixar o tema da nossa live. Autoestima. Então vamos lá. Então, gente, essa semana nós vamos ter uma série de lives. Serão 4 lives que eu vou pegar assuntos fundamentais para quê? Para que você tenha relacionamentos felizes, né? Quando a gente vai falar sobre relacionamentos, amanhã, depois de amanhã e na quinta-feira, a gente vai falar bastante sobre relacionamentos especificamente. Mas em primeiro lugar, a gente precisa falar do meu relacionamento comigo mesma. Porque eu sempre falo aqui que o outro vai me tratar da maneira que eu me trato. E quando eu acabo me negligenciando os meus sentimentos, estando em situações que não me fazem bem, eu acabo dando abertura, condição para que eu não seja tratada da maneira que eu gostaria de ser tratada nos relacionamentos. Porque, na verdade, nem eu mesmo, às vezes, tenho me tratado da maneira que eu quero ser tratado, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma relação que me angustia, que me faz muito mal, tenho relacionamentos, assim, amizades, assim, isso aí eu vou estar replicando nos meus relacionamentos. Então, já é um ponto de alerta que eu tenho que parar para pensar, né? Se o relacionamento está me angustiando muito, se ele está muito pesado, o que está acontecendo? Vale a pena continuar com esse relacionamento? Não vale. Porque se eu estou em um relacionamento que eu estou angustiada, se esse é o meu perfil, eu não vou carregar só um relacionamento assim não, tá? A gente acaba carregando quando eu tenho um perfil que eu faço algo, normalmente eu faço, não é só em uma coisa. Tem uma frase famosa que fala assim: como eu faço uma coisa na vida, eu faço tudo. E nos nossos relacionamentos são assim. Se eu tenho relacionamentos não saudáveis, eu vou perceber que não é só um que me angustia, que não me faz bem, é mais de um. E quando eu decido apenas nutrir relacionamentos saudáveis, eu também vou ter, né, essa decisão. Em um momento de transição pode ser um pouco difícil, desafiador, mas depois eu vou conquistar isso em vários relacionamentos meus. Vai virar um padrão meu.
Então vamos lá, a gente vai começar falando agora sobre autoestima. E eu vou dar muitos exemplos femininos aqui, tá? Mas serve para homens também. Os homens que estão aqui serve para vocês também, mas eu vou falar mais relacionamentos, vou falar mais sobre exemplos femininos. Ó, tem mais gente entrando aí. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre autoestima. Como é que anda a sua autoestima? Como é que você se vê? Você se vê uma pessoa com uma boa autoestima ou com uma autoestima ruim? Mesmo se você falar assim, não, eu me vejo com uma boa autoestima. Então eu vou te fazer outra pergunta. Como é que anda a qualidade dos seus relacionamentos? Como é que anda a qualidade das suas conquistas em geral? Mas vamos falar aqui, que a gente vai falar especificamente de relacionamento. Como é que anda a qualidade? Porque se a qualidade dos seus relacionamentos não tá do jeito que você gostaria, talvez você tenha alguma coisa a melhorar na sua autoestima. Eu, nesse tempo, estudando sobre autoestima, eu tenho falado bastante sobre autoestima. Por quê? Porque eu comecei a entender, à medida que eu fui estudando, que é muito comum as pessoas acharem que tem uma boa autoestima, quando na verdade não tem. Ó, a Sileninha deu oi aí, boa noite. Então, gente, é muito comum as pessoas acharem que tem boa autoestima quando na verdade não tem. Então, ó, Cardorre dando um oi aí, boa noite, gente. Então, o primeiro passo é: eu tenho uma boa autoestima? Se pergunte. O segundo passo é: os meus relacionamentos estão da maneira que eu gostaria que eles estivessem? Porque se eles não estão, eu preciso de olhar mais para minha autoestima. Pode ser que minha autoestima não seja tão boa como eu imagino que ela seja. Então vamos começar a falar do primeiro passo. Vamos começar a falar sobre a criação da autoestima, tá? A nossa autoestima ela foi formada muito ali na nossa infância, até os 18 anos, principalmente. Depois, na vida adulta, a gente continua tendo experiências, mas a nossa autoestima ela é muito formada até os 12 anos e até os 18 anos demais. Porque se você fizer, né, se você voltar um pouco no tempo, quando você era adolescente, mais nova, quando a gente tem essa idade, até os 18 a gente está formando o nosso caráter e as experiências são muito impactantes, né? Muito impactantes. E outra, a gente não tem muito filtro. O que a gente recebe, a gente não consegue depois na vida adulta. Se a pessoa fala alguma coisa de mim que eu não concordo, eu consigo filtrar. Não, isso é a opinião dela. Quando eu sou um adolescente, quando eu sou uma criança, principalmente, a gente não tem filtro nenhum. Então, tudo impacta demais a nossa autoestima. E vamos falar, e aí você pode ter tido uma criação que foi uma criação parecida com a que eu tive. Que a geração da minha mãe tem 70 anos, 70 e poucos anos, meu pai também. Essa geração um pouco mais velha, um pouco mais nova, foi uma geração que eles tinham o lema endireitar, né? Eu preciso endireitar esse menino, eu preciso endireitar essa menina. Então, para eles, a paternidade, a maternidade é colocar os filhos nos eixos. Ocorre que essa geração, em geral, tá, gente? Claro, né, que tem exceções. Em geral, foi uma geração que, como é que fazia para endireitar o filho? Criticava. Menino, tira isso aí da mesa. Menino, ó, Cardorre falando aí, eu tinha uma autoestima muito baixa. Pois é, então vamos falar mais de autoestima, que a autoestima a gente tem que estar sempre melhorando. Então, os nossos pais falavam assim, menino, tira isso da mesa, menino, larga de ser burro, você derrubou isso aí no chão, menino. Então, era muito comum na nossa infância, a gente está sendo criticada, mas com a melhor das intenções, sabe? Eles, por nos amar, eles queriam que a gente acertasse. Então, eles faziam o quê? Eles apontavam os erros. Então, a criança ali, ela vivia, às vezes, um dia muito, muito criticada. Às vezes, até se ela fosse voltar, né, tá vindo pra escola, fosse voltar para dar um beijo no pai e na mãe, menino, vai logo, você tá atrasado.
né? Menino, né? Qualquer. Você, né, tirou, tá andando descalço, coloca esse sapato. Mas era com muita crítica. O que pode ter acontecido? Gente, mas a gente fala isso ressaltando que não é para culpar pai e mãe, porque fizeram isso com a melhor das intenções, né? E aí o pessoal da próxima geração hoje já mudou o tipo de criação. E já tem muita gente também que critica a criação de hoje, porque fala que é muito permissiva. Enfim, os pais vão tentando acertar. Mas aí, o que pode ter acontecido quando você veio de uma criação com muitas críticas? Pode acontecer que hoje a sua autoimagem seja mais negativa do que positiva, porque os seus erros eram apontados muito mais do que os seus acertos. Então hoje tem um exercício que a gente faz, e a gente vai ter mês que vem agora em novembro, o nosso workshop de reconstrução emocional. Tem um exercício que a gente faz que é super legal, que eu vou dar a dica aqui para você, se você quiser fazer em casa. Esse workshop nosso tem muitos exercícios, né? O mais legal do workshop é poder fazer exercícios que a gente interioriza muita coisa. Mas como é que é esse exercício? Você pega uma folha e coloca a sua linha da vida. Desde o dia que você nasceu, você vai colocar 0 ano, 1 ano, 2, 3, até hoje a idade que você tem, uma linha da vida. E você vai escrever todos os seus acertos até hoje. De 0 anos até hoje. Só os seus acertos. Apenas os seus acertos. E aí, o que acontece? O que é muito comum acontecer? A pessoa tem dificuldade de escrever os seus acertos. Quando a minha autoimagem é mais negativa do que positiva, se eu te pedir para fazer uma linha do tempo com todos os seus erros, as suas inseguranças, né, a euforinha que você tomou, né, do seu namorado, a vez que você foi mal na escola, sabe? Se eu te pedir para fazer uma coisa com tudo negativo, às vezes você vai lembrar com mais facilidade do que o positivo, as coisas positivas que aconteceram. Que você, né, que você foi honesta, que você tinha liderança, que você, né, coisas importantes para você, não tem regra nenhuma, coisas importantes para você. Quando a gente faz esse exercício, a maioria das pessoas tem mais dificuldade de ver o positivo do que o negativo que aconteceu. Isso é um sintoma de que a autoimagem da pessoa, a pessoa se vê de maneira mais negativa do que positiva. Então então vamos lá. Então vamos falar assim dos pilares da autoestima. Qual é a primeira coisa que a gente precisa ficar ligado aí nos pilares da autoestima? O primeiro pilar da autoestima, gente, é viver de maneira consciente, é viver conscientemente. Mas o que é isso? Suponha que você teve uma família, todas as famílias têm seus traços, né? Suas características marcantes. Suponha que você viveu em uma família descontrolada financeiramente. Como eu tinha um amigo, a minha família sempre, graças a Deus, nesse quesito, meus pais sempre mandaram muito bem. Foram muito controlados. Mas eu tinha um amigo que a gente vivia na casa dele e os pais eram muito descontrolados financeiramente. Sempre a mãe tinha mais multa do que o valor do carro, sabe? O carro, ela tinha mais multa do que o carro valia. Então, e a gente tava na casa desse nosso amigo e sempre tinha gente que eles deviam dinheiro e sempre tinha gente cobrando, cobrador. Isso era muito normal. Então esse meu amigo cresceu nesse lar que era muito normal a mãe dele falar para a secretária lá que ajudava ela, mandar falar que ela não estava em casa. Porque era muito comum. Então esse meu amigo cresceu nesse meio. O que é viver conscientemente? Viver conscientemente é quando eu pego os traços marcantes da minha família e eu começo a olhar e começo a avaliar. O que é que eu vou trazer para mim e o que não tem nada a ver comigo. O viver inconscientemente, nesse caso desse meu amigo que eu tô te dando, esse exemplo, é simplesmente ele começar a também dar calote, né, em outras pessoas e considerar isso normal. E considerar que não, esse povo ligando é muito chato. Você entende como é inconsciente? O povo ligando que é chato cobrando. O erro não é dele que ele não pagou. O povo que liga que é chato. Então, isso vive inconscientemente. Um exemplo trazendo para relacionamentos. Homens que tiveram pais infiéis, pais, avós. Tem famílias que têm assim,
os homens sempre foram muito infiéis, né? Então, o pai, o avô, né? Parece que a árvore genealógica toda era um traço muito marcante, infidelidade. Então, o rapaz que viveu nessa família, ele vai escolher. Ou ele vai crescer, ele vai falar, vai se tornar um adúltero, um infiel também. Ou ele vai olhar, avaliar e decidir. Agora vamos falar no exemplo de mulher em um relacionamento. Suponha que a mulher conhece um homem, né? Conheceu um homem, é muito legal, eles estão se relacionando, tá tudo muito legal. Só que ela não avalia as questões racionais. Supõe, né? Às vezes a gente conhece alguém e a gente já começa a ter muitas informações sobre esse alguém. Se a pessoa fala a verdade, se a pessoa tem um bom caráter, os hábitos da pessoa, se são hábitos construtivos ou são hábitos infrutíferos. A gente conhece uma pessoa e a gente já começa a ter muita informação. Agora, aí uma moça conhece o rapaz e ela se apaixona e ela ignora completamente o que está em volta. E ela começa a namorar esse rapaz porque ela tá apaixonada e tudo. Então, aí ela precisa tomar muito cuidado. Porque quando eu simplesmente ignoro todos os sinais e entro numa relação, eu tô sendo uma pessoa inconsciente. Eu posso decidir entrar numa relação entendendo que aquele homem não é perfeito, né? Conheci, eu vi que ele tem lados bons e lados ruins. Mesmo assim, eu decidi entrar. Porque aí eu falo assim, não, tudo bem, ele é um cara encantador pra mim como ele é. E aí não vai acontecer de durante o relacionamento ela falar assim, nossa, mas eu nunca imaginei, eu jamais percebi isso nele. A gente, mulher, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é muito comum, muito comum a mulher entrar no relacionamento, não enxergar direito quem é o homem e entrar, e às vezes até mentalmente é um padrão até social mesmo, nosso feminino, de a pessoa entrar no relacionamento e não enxergar quem a pessoa é, e depois de um tempo falar assim, caramba, mas eu fui enganada, caramba, eu jamais imaginei, mas a pessoa não olhar para os detalhes. Por exemplo, eu vou dar vou dar mais um exemplo sobre como é viver conscientemente e como é viver inconscientemente. Suponha, você entra numa empresa, você então tá numa empresa e tem o seu colega, sabe? Sempre tem gente na empresa que não trabalha direito, não entrega o trabalho direito e que fala assim, não, isso aqui eu vou entregar mesmo de qualquer jeito e ninguém repara. E essa empresa, sei lá, é uma bagunça, mesmo que eu faça direito, eu não vou ser reconhecido. Então, sempre tem, né? Provavelmente você conhece alguém assim, espero que não seja você, mas provavelmente você conhece alguém assim. A pessoa só faz e entrega de qualquer jeito a tarefa dela lá na empresa e porque acha que não vai mudar nada. Ninguém tá vendo, ninguém tá ali o dia inteiro com uma lupa olhando tudo que ela faz, né? E você numa situação dessa, então você tem um colega desse e você pode escolher. Você pode escolher fazer da mesma maneira que ele faz, ou você pode escolher dar o seu melhor na empresa. E a pessoa que vive inconscientemente, como no caso dessa pessoa que eu falei, né? Que faz a tarefa e entrega de qualquer jeito, a maioria das vezes vai ser a pessoa que quando ela não crescer na empresa, ela vai culpar a empresa. Isso é viver inconscientemente. Eu não estar atribuindo responsabilidade a mim pelo que eu faço. E nos relacionamentos isso é muito importante. Eu estar atribuindo o tempo inteiro a responsabilidade a mim. Né? Quem é a pessoa que eu estou me relacionando, quais são as características dela, olhar atentamente. Isso é um dos pilares da autoestima, tá, gente? Para você fortalecer a sua autoestima, você precisa decidir viver com consciência, sair ali daquela zona, né, de cor-de-rosa, de sonhos e olhar conscientemente para as situações em que você está se envolvendo. Tá, então agora a gente vai falar, ó, Gomes Vilma colocou aí um joinha, beleza.
Se vocês tiverem dúvida, né, coloca aí embaixo que a gente vai tirando as dúvidas. E então vamos lá. Vamos falar agora de um outro pilar da autoestima. Então, o outro pilar da autoestima é quando é a autoaceitação. É quando eu aceito a minha vida como ela é. Se eu não estou aceitando a minha vida como ela é, eu já tenho que olhar, né, criteriosamente como é que anda a minha autoestima. Eu preciso aceitar a minha vida como ela é. Mas o aceitar, aí você fala, não tá, então eu tenho que aceitar e significa que eu vou ficar a vida inteira naquela zona de conforto, né? E pronto, aceitei e nunca vou sair daquilo. Não significa isso. Significa que eu preciso olhar e aceitar como ela é. Por exemplo, sabe aquela velha história, não sei se você já ouviu falar, o homem quando ele tem uma barriga grande de cerveja, então ele tá lá barrigudo e tal, não é saudável pra saúde dele e tudo mais, ele tá lá com barrigudo. E aí alguém fala assim pra ele, pô cara, e essa barriga aí? Ele, não, isso aqui é meu calo sexual, sabe? Eu posso até, esse homem, ele pode até falar isso pros outros, desde que ele não esteja mentindo pra si mesmo. Então, se eu tenho alguma situação na minha vida que eu preciso aceitar inteiramente todas as situações da minha vida, eu gostando ou não gostando. Então, eu coloco assim, a minha vida hoje é assim. Eu só consigo mudar, gente, a partir do momento que eu aceito. Por exemplo, eu aceito a realidade, tá? Eu aceito a realidade, a dura realidade às vezes. Por exemplo, se eu engordei, eu sou mulher, engordei, eu não gosto de estar acima do peso, é um valor, né? Por exemplo, Larissa, eu fico sempre atenta ao meu peso. Eu engordei um pouquinho, eu já vou lá e emagreço, porque eu sempre pensei nisso desde novinha, porque eu falei assim, cara, se eu me descuidar do meu peso, depois pra eu correr atrás é muito mais difícil. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo. Suponho que eu vou lá e engordo. E aí eu me olho no espelho e eu falo assim, não, tá ótimo do jeito que tá. Aí que tá. Se pra mim, sinceramente, tá ótimo do jeito que tá tudo bem. Mas se não está ótimo, eu preciso olhar pra mim diante do espelho e falar assim, cara, não tá legal, eu não tô gostando, eu tô com a perna flácida, eu tô com celulite, eu tô, né, com peso acima do que eu gostaria de estar. Eu preciso olhar e eu preciso aceitar isso como a minha realidade. Por quê? Porque eu só mudo a partir do momento que eu aceitei. Antes de eu aceitar, eu vou estar inventando historinha pra mim. Ah, engordei, mas não tô nem aí. Ah, engordei, mas meu marido acha bonito, então tá tudo bem. Não, é o que eu acho, não é o que o outro acha, é o que eu acho. E aí, a partir do momento que eu aceito, eu defino se eu vou mudar ou se eu não vou mudar. Meus relacionamentos, como é que são os meus relacionamentos? Ah, meus relacionamentos não estão tão legais, mas e aí? Todo mundo tem problema no relacionamento. Sim, mas tem pessoas que têm relacionamentos muito saudáveis. Qual é o relacionamento que eu quero? Então, o primeiro ponto, eu posso olhar para o meu relacionamento e falar, cara, meu relacionamento não é péssimo. Meu relacionamento eu dou nota 5 de 0 a 10. Eu dou nota 6. Tá, mas eu quero um relacionamento nota 10. Então eu preciso olhar, tá, gente? E aí eu já escutei muitos relatos, assim, de pessoas que tinham relacionamentos muito longos. Às vezes, quando ela começa a se olhar, entrar num processo terapêutico, ela começa a criar a consciência que o relacionamento dela não é tão bom. Porque às vezes a pessoa tá num relacionamento longo, ela não quer nem olhar para aquilo, porque ela sabe que se ela olhar e se não tiver bom, é tão delicado, envolve tanta coisa mudar. E aí a gente escuta relatos da pessoa quando começa a entrar num processo terapêutico de olhar, que aí ela cria coragem de enxergar o relacionamento como está. E aí justamente isso, tá? Só a partir do momento que eu enxerguei o meu relacionamento, eu posso escolher
Se eu vou mudar esse relacionamento ou se eu vou manter ele do jeito que tá. Ó, Gomes Lima falou, o meu tá péssimo. Por que o seu tá péssimo? Coloca em uma frase por que o seu relacionamento tá péssimo. Mas isso já é muito bom, tá? Porque você tem a consciência. Tem gente que não tem essa consciência, que ainda tá empurrando com a barriga e que tá levando. Você já tá no primeiro ponto, que é olhar e aceitar que ele tá péssimo. É o primeiro passo para mudança. Então tá, gente. Então olha só, a autoestima, ela é o cerne do nosso ser. A autoestima é uma experiência única minha comigo mesmo. É a minha autoimagem, independente do que o outro pensa, sabe? E quando a gente tá num relacionamento, às vezes o outro pensa muita coisa a meu respeito, né? Às vezes ele acha que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não tem a ver com o que o outro pensa a meu respeito. A autoestima tem a ver com o que eu penso a meu respeito. Já aconteceu com você, a Vilma, né, que tá aí, já aconteceu com você, às vezes do outro falar assim, te apontar o dedo e falar um monte de coisa que você é, e quando você olha pra você mesmo, você fala, cara, eu não sou assim. Então a nossa autoestima, ela tá muito relacionada com o que eu penso a meu respeito. E a autoestima, ela é o cerne do meu ser. Porque é conforme a minha autoestima que eu vou entender se eu dou conta dos desafios da vida ou não. Então, quando a minha autoestima tá em dia, eu falo assim, cara, beleza, eu dou conta. Não é que seja fácil, mas eu dou conta, eu acredito que eu dou conta. Quando a minha autoestima não tá em dia, eu vou colocar em dúvida se eu dou conta de levar a minha vida, os meus desafios. E a autoestima em dia, ela é importantíssima porque a minha vida, ela está hoje conforme as decisões que eu tomei. As decisões que eu tomei a vida inteira. Decisões que eu tomei hoje, decisões que eu tomei ontem, decisões que eu tomei a vida inteira. E quando a minha autoestima tá melhor, eu vou escolher melhor. Se a minha autoestima ela é boa, eu escolho estar em coisas melhores, eu escolho estar em relacionamentos melhores, eu escolho estar em empregos que me valorizam mais, eu escolho estar em situações que vão me fazer mais bem. Então, a gente olhar para a autoestima e trabalhar, isso é fundamental. Agora, vamos falar sobre outro... Nossa, a gente já tá em meia hora de live, né? A gente tem mais 10 minutinhos de live, tá? Então vamos falar sobre mais um quesito da autoestima, que é eu me livrar de culpas que eu trago. A culpa, gente, culpa é falta de auto-perdão. Culpa é falta de auto-perdão. Então, quando eu tô trazendo culpa comigo, é como se eu tivesse uma bola de chumbo amarrada no meu pé e eu tô caminhando pra frente. Qual que é a questão? Que muitas vezes a gente não tem consciência que a gente tem culpa. Eu, Larissa, eu sou uma pessoa que eu sempre trago muita culpa de coisa boba. Por quê? Porque eu sempre a vida inteira quis agradar todo mundo. Sabe aquela pessoa que quer agradar, que um por um e pensa, ai, será que aquela pessoa ficou magoada? Ai, será que aquilo ali que eu falei, né? Por mais que eu sempre procurei falar de uma maneira muito branda, mas sempre muito preocupada. Então eu comecei a perceber que eu tinha um nível de culpa muito alto, um nível de exigência comigo de tratar as pessoas. Mas aí o problema também é que se as pessoas não me tratassem com a mesma delicadeza que eu tratava elas, eu já ficava magoada. Então, a gente precisa identificar a culpa e trabalhar e se libertar dessa culpa. E às vezes pode ser que você tenha uma culpa, a culpa ela é a autocondenação. Pode ser que você tenha uma culpa de alguma coisa que aconteceu na sua infância, que aconteceu na sua adolescência. Então eu vou falar sobre mim também. Eu tinha uma culpa na minha adolescência porque eu reprovei de ano. E eu trazia essa culpa para minha vida adulta.
Teve uma época da minha vida que eu estudei muito, que eu fui estudar para concurso, eu estudei muito e eu só parei de estudar, mesmo sabendo que não era o que eu queria para mim. Eu só parei de estudar para concurso quando eu fui aprovada. Porque a minha culpa de ter sido reprovada, de ter feito um segundo grau empurrado na adolescência era tão grande que eu precisei pagar essa dívida comigo mesma. Só que eu não precisaria ter passado pelo desgaste que eu passei do estudo para concurso, sendo que eu sabia que não era o que eu queria, só para ficar quite comigo mesma. Então, a gente precisa olhar as situações que a gente viveu e perceber, mas será que hoje eu faria igual? Perceber qual era o contexto naquela época. Por exemplo, o meu contexto, quando eu fui mal no segundo grau, meus pais tinham se separado, a minha família se desestruturou muito por muitos anos. Muitos anos depois que eu terminei meus estudos, a minha família se desestruturou porque minha mãe se desestruturou. E ela era a base da família. Então, a gente precisa olhar não só um ponto específico que aconteceu, mas qual é o contexto que você estava vivendo. Porque quando eu me culpo, gente, então, né, qual é a relação da culpa com a autoestima? É que quando eu me culpo, eu estou falando pro meu inconsciente que eu não sou merecedora. Uma pessoa culpada, se eu sou uma pessoa culpada, é porque eu sou uma pessoa, né? O que eu falo pro meu inconsciente? Que eu sou uma pessoa, sei lá, desqualificada, eu sou uma pessoa que não merece perdão. Quem é uma pessoa culpada é porque fez alguma coisa grave. Então, quando estou me culpando, eu estou trazendo para o meu subconsciente como se eu não fosse merecedora. Porque se eu fosse merecedora, eu não teria culpa de nada. Então a gente precisa olhar dessa forma. Qual é o contexto que você viveu naquele momento que você estava, tá? E um outro pilar da autoestima para a gente fechar a live. A gente já falou de alguns pilares aqui hoje da autoestima e no final eu vou passar rapidinho os pilares que a gente falou. Um outro pilar da autoestima é justamente a gente se responsabilizar por tudo que a gente faz. Eu me senti responsável por absolutamente tudo o que acontece na minha vida. Então, eu só posso mudar o que acontece na minha vida a partir do momento que eu me sinto responsável. Porque se a culpa é sempre do outro, eu sou um boneco, eu sou uma marionete da vida que não pode fazer nada pela minha vida. Então, quando eu decido entender que só eu posso mudar, é a hora que eu entendo que alguma coisa pode ser feita. Porque senão eu vou estar sempre culpando, vou estar sempre criticando os outros, vou estar sempre culpando os outros e vou estar tirando a responsabilidade de mim da mudança. A gente não tem controle de tudo na vida, mas o que eu posso fazer pela minha vida, só eu posso fazer. Eu não tenho controle, eu vou dar o meu melhor. O que eu quero para minha vida? Então, a primeira coisa, quando a gente faz o processo de terapia, de coaching, a primeira coisa que a gente faz é definir qual é a meta. A partir do momento que eu definir a minha meta, qual é a minha meta profissional, qual é a minha meta no meu relacionamento amoroso, qual é a minha meta no meu relacionamento com a minha família, a partir do momento que eu decido, eu sou completamente responsável. Por quê? Porque sou eu que vou ter que tomar todas as ações para que aquilo aconteça. Agora, eu controlo tudo? Não, eu não controlo tudo. Eu faço tudo o que está ao meu alcance. E o que não está ao meu alcance, não está ao meu alcance. Mas só eu posso fazer tudo que está ao meu controle, tá? Então é isso, eu quero agradecer para você que está aqui presente, para quem esteve presente aí na live. E amanhã a gente vai ter mais live, que a gente vai falar um pouco mais sobre autoestima. Hoje, fazendo uma retrospectiva, a gente falou de alguns pilares da autoestima, a gente falou da criação da autoestima, a gente falou do viver conscientemente, a gente falou da autoaceitação, a gente falou da culpa, que a gente precisa se libertar da culpa para ter uma autoestima mais forte, e a gente falou sobre se responsabilizar. Então amanhã temos mais live. O que eu vou te pedir é o seguinte: compartilha, vai nesse aviãozinho aí embaixo e compartilha
Que bom que você gostou, Vilma. Então esteja com a gente aqui amanhã, tá? Convida mais gente para participar, para a gente alcançar mais pessoas. Vai nesse aviãozinho aí embaixo e compartilha, ou então tira um print da tela, aqui eu falando, e coloca lá no seu stories, coloca no seu Instagram, para que mais pessoas vejam e amanhã a gente faça uma live mais bonita, com mais gente. Mas agradeço demais, tá? A presença da Vilma, de outras pessoas que estiveram presentes, e até amanhã.